Direitos humanos é direito à liberdade política, religiosa, de orientação sexual. É direito ao lazer, à educação, à saúde, à alimentação, à proteção e à segurança. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Artigo 144 da Constituição de 1988. O sistema de proteção a vítimas, testemunhas e pessoas ameaçadas existe para fazer valer esses direitos a todo cidadão brasileiro que esteja com a vida ameaçada. O Provita funciona há muitos anos, ele teve início em Pernambuco, através de uma entidade não governamental, o GAJOP, e posteriormente o governo, a União, o governo federal, propôs estender esse programa para outros estados e teve iniciativa. Um dos primeiros estados a assumir a construir esse programa foi o Espírito Santo. Vários estados montaram também os seus programas, portanto é uma parceria da União, do Estado e das ONGs. Prestarem o seu depoimento sobre o fato denunciado, elas passam a ser ameaçadas de morte. Então, para garantir que esse testemunho, que essa prova, que é a vida dessa testemunha, seja garantida, o Ministério Público, pode ser também um delegado, pode ser um juiz, eles encaminham para o programa de proteção. É um programa que existe na maioria dos estados brasileiros, é regulamentado por leis estadual e federal. O Conselho Deliberativo do programa, que é o órgão que delibera pela entrada ou não do suposto ou do beneficiário, é composto por integrantes de vários poderes e da sociedade civil. Então, o Ministério Público ocupa uma das cadeiras do Conselho Deliberativo. Ele é um programa baseado em estratégias de inteligência para garantir a integridade dessas pessoas, física e psicológica, para que elas possam prestar um depoimento tranquilo e seguro e que isso possa contribuir para combater a impunidade. A depender da gravidade dessas denúncias, vai ser elaborada uma estratégia de segurança na qual essa pessoa mudará de cidade, mudará de estado, ela não vai poder usar o nome verdadeiro dela. Jamais, no lugar que ela estiver protegida, ela vai contar o motivo pelo qual ela chegou até aquele local. Ela nunca vai poder revelar que ela é uma testemunha do programa de proteção. O Serviço de Proteção ao Depoente Especial foi instituído no ano de 2000, através de um decreto que regulamentou a lei que instituiu o Sistema Nacional de Proteção à Testemunha. Existem duas situações em que as testemunhas e vítimas podem ser incluídas no programa, e ambas são complementares ao Provita, né, que é o Programa Federal da Secretaria Especial de Direitos Humanos. A primeira delas se refere aos casos de acolhimento provisório, ou seja, aos casos em que, enquanto a testemunha está sofrendo um processo de triagem para o Provita, ela já vem para a Polícia Federal para ter a proteção, para ter a vida dela garantida. E o segundo caso são os casos dos excluídos ou não admitidos, em que, após eles já terem participado do Provita e por algum motivo terem sido inadmitidos ou mesmo excluídos, normalmente por conduta incompatível, eles voltam à Polícia Federal porque ainda sofrem um grande risco de vida e ainda são importantes para a prova judicial. A lei não prevê que os processos que tenham testemunha protegida tenham um rito especial mais célere. Isso é fundamental para um processo demorar tanto tempo quanto demora hoje. E mais do que o recurso, é a própria vida da testemunha que tá em jogo, né? Nunca houve nenhum caso de atentado contra uma testemunha protegida pela Polícia Federal. Então, isso traz uma segurança à testemunha para que ela possa delatar as organizações criminosas de que ela tem conhecimento.
Este programa de proteção ele surge em 2003 pela preocupação com o crescimento da violência letal de adolescentes. Na verdade, nós temos hoje adolescentes em risco social e que devam ser alvo de uma política, por exemplo, de direitos, a começar pela assistência social, pela saúde, pela educação, né? Mas no caso dos adolescentes em risco de morte, nós temos hoje o indicativo de que boa parte desses adolescentes tem um envolvimento já com a criminalidade, né? Onde o grande motivo é o envolvimento com o narcotráfico, daí decorre brigas entre gangues, ameaças policiais, né? Que são todos motivos decorrentes disso. O programa de proteção ele pode ser acessado através dos conselhos tutelares, né, por uma demanda deles, né, a área de justiça, ou pelo próprio operador da justiça, a exemplo do juiz, né, ou do promotor público, né. Mediante isso é feita uma análise, né, desse pedido, então ele não é automático, a gente precisa analisar justamente o quanto esta demanda é pertinente ou não. Por se tratar de menores de idade, né, eles têm que ficar sob a guarda, né, do Estado, e é preciso então envolver a família desta criança e desse adolescente nesse acompanhamento. É por isso que, via de regra, nós temos crianças e seus familiares, né, protegidos por este programa. Então, esse programa de proteção, quando ele trabalha com o público-alvo de crianças e adolescentes, ele tem uma característica um tanto diferente do que trabalhar com adultos, porque muitas vezes a melhor proteção a ser oferecida a uma criança e adolescente ameaçado de morte não é propriamente o refúgio. Às vezes, consolidar e fortalecer esta rede de apoio, né, na família e na comunidade é a garantia de que esse adolescente estará melhor protegido. Bem, o programa, de maneira nacional, né, ele surgiu de uma demanda da sociedade civil organizada e no caso da ONU, né, que solicitou aos países que teriam defensores de direitos humanos ameaçados que implementassem um programa que garantisse a proteção desses defensores de direitos humanos. E assim, então, o governo federal cria, em 2004, o Programa Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos e define criá-lo, né, em 3 estados no Brasil, inicialmente, e um deles o Pará. Um dos grandes desafios, dentre muitos que esse programa contempla, é a questão de você garantir, né, a proteção do defensor de direitos humanos, mas sem retirada do lugar. A ameaça foi gerada em função de uma luta pela garantia de direitos humanos. Se ele for retirado, essa luta fica ameaçada. Por isso também a questão de garantir o quê? A implementação das políticas públicas. Então, que o programa possa ser o interlocutor dessa voz, desse defensor, para que a sociedade conheça a problemática. Então, amanhã, o homicídio de um ameaçado vai ficar muito mais difícil, porque houve um comprometimento social. Porque antes nós vivíamos lá, os trabalhadores daquela região, eles viviam na base da agricultura familiar, no extrativismo, e já existiam madeireiros e já existiam pecuaristas também. Então, antes a luta era apenas, a disputa pela terra era com os pecuaristas e madeireiros. Então, se somou mais 2 elementos que foram os sojicultores e os mineradores. Então, nós tivemos que fazer esse enfrentamento diante de muita agressão, crime contra o pequeno, tipo queima de casa, regularizar grandes áreas já com o pequeno que estava lá na posse há muito tempo, há décadas de anos. Foi colocado na propriedade do grande sem nenhum respeito pelaquele que já tinha a posse mansa e passiva. Então, claro que a minha obrigação como liderança sindical era fazer esse enfrentamento
mostrar a cara, denunciar para os jornais e na rádio e dar nome aos bois, coisa que as lideranças estavam com medo de fazer isso, porque a prática sempre é que eles mandam matar, assim como fizeram comigo, tentaram entrar na minha casa por 2 vezes, mandaram me ameaçar, foram atrás de mim até nas áreas mais distantes. E aí chegou o programa, né? Eu acredito que diante de tantas denúncias, diante de tantas provocações até que foram feitas, depoimentos, a gente reclamou muito em várias instâncias, então chegou até mim a iniciativa do governo para que pudesse ser beneficiada como defensora como defensora dos direitos humanos também, né? Que a gente foi reconhecido, denominado assim dessa forma. Claro que para mim não foi fácil. Uma pessoa que sempre vive em plena e ampla liberdade de expressão, pela minha cultura toda lá, andar por onde quisesse, falar o que quisesse. Então foi conhecer que a desigualdade ela prolifera e que ter direito e ter acesso é prioridade de alguns. Então me senti nesse direito de fazer esse enfrentamento e também me dispor, se fosse o caso, morrer pela causa, e não mudei de ideia. Eu acho que essa é a minha ideia, a minha concepção, é o meu ideal. Claro que hoje com uma convicção diferente, nós não podemos somar mais mártires. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os programas apresentados neste vídeo compõem o sistema de proteção às vítimas e colaboradores da Justiça. Todos revelam a importância do poder público e da sociedade civil organizada na proteção do cidadão ameaçado de morte. Buscam garantir meios para que a Justiça possa investigar, apurar, processar e condenar os denunciados, combatendo, assim, a impunidade.